milhões e meio de brasileiros no segundo trimestre deste ano, um recorde. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Malu Maza. Boa noite, Malu. O desemprego diminuiu um pouquinho neste segundo trimestre, mas conseguir o emprego, conseguir um trabalho, continua muito difícil. Boa noite, Tramontina, e a todos. Está sim muito difícil. São 12 milhões e 800 mil desocupados em todo o país, segundo a PNAD do IBGE. No segundo trimestre de 2019, 26% dos desempregados estavam há pelo menos 2 anos em busca de uma colocação. É o maior número num único trimestre desde 2012. A PNAD também mostra que a maior fatia de desempregados, 45%, procura trabalho há mais de um mês e menos de um ano. 14% estão há mais de um ano e menos de 2 em busca de emprego. E outros 14% procuram vagas há menos de um mês. Esse longo tempo de espera até encontrar um trabalho ajuda a explicar o número de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego. Nesse último levantamento, eram quase 5 milhões de brasileiros nesta situação. Uma especialista em recrutamento disse ao Jornal da Globo que, além da situação da economia, a demora para encontrar uma vaga é reflexo da concorrência, no caso dos profissionais com melhor formação e da falta de preparo entre os que têm menos qualificação. Nós temos hoje esses dois profissionais, né? O profissional que ele é qualificado, que ele acabou ficando desempregado, então tem a concorrência entre eles. Às vezes ele abaixando um pouco o crivo deles, né? No sentido de uma expectativa salarial um pouco menor, né? Se ele trabalhava aí com um cargo de liderança, conseguir uma outra oportunidade é muito importante também para essa recolocação. E dos profissionais que já não trabalham aí com a liderança, não tem essa competitividade, né, da formação e tudo mais, é buscar, na verdade, a qualificação profissional para ele conseguir entrar nessa competitividade. Malu, a taxa de desemprego caiu um pouquinho, né, para 12% no segundo trimestre, e isso ajudou a diminuir as taxas em alguns estados. É isso mesmo, Tramontina. 10 estados tiveram quedas na taxa de desemprego acima de 1 ponto percentual no segundo trimestre, em comparação com o primeiro. Mas ainda há 16 estados e o Distrito Federal com o desemprego no mesmo patamar dos 3 primeiros meses do ano. As maiores taxas de desemprego estão na Bahia, Amapá e Pernambuco, e as menores em Santa Catarina, Rondônia e Rio Grande do Sul. Nas 2 maiores cidades do país, o desemprego se manteve estável em comparação com o primeiro trimestre. Analistas avaliam que a economia está se recuperando, ainda que de forma lenta, e que é preciso seguir com a agenda de reformas para melhorar os níveis de emprego. A gente está numa trajetória, né, de retomada muito lenta, mas eu acho que para o ano que vem, se a gente de fato fizer nessas reformas, se o ambiente, né, econômico mudar no Brasil, talvez a gente consiga reduzir a taxa de desemprego que a gente tem hoje. A gente não deve voltar para aquelas taxas de desemprego que a gente tinha no começo dos anos 2000, mas se a gente conseguir recolocar boa parte dos trabalhadores que estão, na verdade, há muito tempo sem ocupação, né, 1/4 dos trabalhadores desempregados, eles estão há mais de 2 anos nessa situação, se a gente conseguir dar algum alento para esses trabalhadores, seria fantástico. E o rendimento médio do trabalhador caiu neste segundo trimestre, ficando em pouco mais de R$ 2.200. Houve queda tanto em comparação com o trimestre anterior, quanto em relação ao mesmo período do ano passado. Tramontina. Obrigado, Malu. Apesar da taxa de desemprego